Oi, amigos, bem-vindos para a análise do terceiro episódio da segunda temporada de Loki. E como é de costume, o que eu achei desse episódio e que episódio foda. Eu adorei esse episódio, muito, muito, muito. De longe, o meu favorito da temporada. Não tem muita disputa ali, que são só 3 episódios, mas eu adorei o primeiro, só que esse eu simplesmente amei. Uma coisa que eu gostei muito desse episódio é que ele é um episódio com uma história mais fechada em si, mas que anda a temporada. É um episódio que vai falar sobre o Mobius e o Loki procurando a Ravonna e a Miss Minutes. Eles encontram o Victor Timely e eles têm que levar ele até a TVA para consertar o teatro temporal. E essa história é bem contada nesse episódio, fica ele com um gancho para se eles vão conseguir consertar o teatro ou não. A Ravonna tá perdida ali no final dos tempos. Mas conta a história ali. Eles têm aquele momento no passado, em Chicago, é bem contada a história, tem movimentações, ele é uma história bem legal, é instigante, e que basta para esses 45 minutos de episódio que não parece que foi corrido e também não parece que foi lento demais. É uma história bem fechada ali, mas que ainda anda com toda a temporada. É uma coisa que eu gostei muito desse episódio, a maneira com que ele foi construído desde o princípio, para fechar essa historinha ali, que nele mesmo basta, mas que ainda vai continuar para a grande história da segunda temporada toda. E o que eu mais gostei nesse episódio é o estilo que eles resolvem dar para esse episódio. Desde a abertura da Marvel inicial ali, até a edição do episódio, e até mesmo algumas atuações, é tudo construído para simular uma comédia antiga. E fica aquela musiquinha ali clássica tocando, é aquelas coisas mais bobonas, meio brincalhonas ali que acontecem, até mesmo a edição, como eu disse, que fecha ali aquele circo, como se fosse um filme antigo. É maravilhoso, é muito legal ver quando eles conseguem colocar esse tom mais diferente na série. E Loki é uma série que tem grande possibilidade de fazer isso, já que ele aborda diferentes períodos, diferentes multiversos. É uma coisa que eu adoro quando eles colocam essa identidade mais autoral nesses episódios. E como eu disse, como é uma história mais fechada, concentrada naquele período temporal, serviu muito bem de fazer isso nesse episódio. Então eu adorei como eles colocaram aqui, eu achei esse estilo simplesmente fantástico e eu gostaria que mais episódios fossem para essa pegada. Talvez não uma coisa mais procedural por si só, mas se cada episódio tem que ir para algum lugar, para uma linha do tempo diferente, que eles adotem o estilo daquela linha do tempo. Se vai para uma linha do tempo, não sei, dos anos 40, vou puxar para alguma coisa mais no ar, algo mais futurista, ter alguma coisa mais de ficção científica, talvez, não sei. Mas eu gostei muito de que eles trouxeram a estética, não só na direção de arte, que desse episódio que eles já fazem normalmente, mas a estética da própria maneira de se gravar a série, das trilhas sonoras, da edição, como eu disse, até as mesmas atuações, tudo combina para que aquele episódio pareça mais único dentro da temporada, e eu achei isso um grandíssimo acerto. E isso tudo é um grande mérito da direção também, porque eu achei essa direção do episódio simplesmente fantástica, porque ela traz uma autoria própria, traz uma identidade própria para esse episódio, sem se perder do todo de Loki, sem perder o que Loki já está acostumado a fazer, sem perder a sua essência. Eles simplesmente incrementam aquela base ali que já é muito boa e levam para algo mais autoral, algo mais estilizado e que é muito legal de se ver. A direção do episódio eu achei simplesmente fantástica, toda a condução de tempo que tem das cenas, os planos, os movimentos de câmera. Tem vários movimentos de câmera aqui nesse episódio que te instigam, que deixa a coisa mais fluida. E não fica simplesmente um plano contra plano com os dois atores conversando. A câmera anda, a câmera te leva até lugares, tem câmera na mão, tem câmera se movimentando, tem grandes planos abertos, planos mais fechados. Eu gostei muito da dinâmica que a direção trouxe para esse episódio. O que compõe toda aquela parte que eu falei mais cedo sobre o estilo é mão da direção também. E a direção aqui, pra mim, serviu como uma luva. Honestamente, eu não vi quem dirigiu o episódio. Eu até pera não pensar meio hipócrita da minha parte, elogiar tanto, não ver quem foi. Mas seja quem for, parabéns. Espero que você volte pra Loki e pra outras produções da Marvel, porque nesse episódio foi tudo perfeito. Outra coisa que eu gostei muito do episódio. Esse episódio ele já puxa diretamente naquela cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que a gente vê o Loki e o Mobius encontrando essa variante daquele que permanece, aquela variante do Kang, que é o Victor Timely, e transformar ele, que a gente estava com toda essa construção já do personagem, que ele é algo temeroso, alguém gigante, poderoso, e que as pessoas deveriam ter medo dele realmente. E quando a gente conhece essa variante, é um cara, um inventor ali de meio tigela que inventa as coisas mais mentindo do que realmente faz elas funcionarem, e ele é gago, e ele se perde, ele é todo retido ali, mas ele também tenta enganar as pessoas. Eu achei isso ótimo, porque traz um tom, principalmente de comédia pro episódio, muito bom. Eu achei a comédia do personagem muito boa, são coisas ali realmente bobonas, meio trapalhões ali que acontecem no episódio, mas é ótimo, eu acho que serviu muito dentro da proposta desse episódio, pelo menos, e transformar ele nessa figura. A gente estava esperando que seria alguém que tinha ter medo só dele aparecer em tela, e quando a gente vê essa variante, ele é um cara completamente quebrando as expectativas, subvertendo elas,
sendo esse cara engraçado, esse cara que tá perdido nele próprio ali, se embolando na própria fala, é muito legal para pôr em xeque as próprias motivações dos personagens. Será que esse cara é quem o Loki tanto temia, que ele colocou e criou essa imagem pro Mobius? Será que é aquele cara que a Ravonna e a Miss Minutes tanto exaltam, que elas tanto se inspiram nele? Ele é aquela mesma pessoa? Ele é aquele cara que podou toda a liberdade do multiverso, como a Sylvie temia, aquele cara que a Sylvie odeia? Colocar uma variante do Kang aqui, que é completamente diferente do que a gente viu, daquele que permanece, do próprio Kang de Quantumania, é muito legal porque é uma variante completamente oposta. Então coloca as visões dos personagens que já tem uma visão construída dessas outras variantes em xeque, porque é uma variante nova, é uma pessoa nova. Ele é completamente diferente ou ele está se fazendo de completamente diferente? A gente fica ali em uma dubiedade que os próprios personagens se encontram também. Eles não sabem se eles podem confiar nos preceitos que ele já tem daquela antiga variante, daquela antiga entidade, porque é uma pessoa nova. Então eu achei essa jogada, por mais que ela pareça boba, genial da série, porque você coloca ali mais camadas para os personagens desenvolverem e também cabe muito bem no estilo do episódio, como eu disse, a coisa que eu mais gostei do estilo do episódio e deixou ele fantástico pra mim. Outra coisa que se elogia nesse episódio é a presença da Miss Minutes. Como é que pode um reloginho animado ser tão filha da puta e tão carismático ao mesmo tempo? No que eles fazem nesse episódio da Miss Minutes é muito legal porque eles colocam uma camada de construção pra ela. A gente coloca mais personalidade, ela já tinha, mas história não tanto. Agora a gente entende que ela foi criada e ela se apaixonou por aquele que permanece e ela meio que tem raiva dele por ele não conseguir dar um corpo pra ela conseguir concretizar esse amor, porque ela se apaixonou por ele e a gente vê ela ali toda sarcástica, toda se endireitando pra tirar a Ravonna de jogo e colocar ela à frente. É muito legal porque agora ela não vira só uma personagem que tá ali para ser carismática. Ela é uma personagem que tem uma história, que tem suas próprias motivações e a gente entende um pouco ela mais. Ela não é só uma inteligência artificial, como ela mesma disse. Ela criou suas próprias vontades, seus próprios gostos e seu próprio caminho a se traçar. Então é muito legal ver essa personagem assim, que é algo que eu não imaginava, tipo assim, desde quando começou a Loki, imaginar que a Miss Minutes seria alguém tão importante, alguém tão carismático, é muito legal. E ver todo esse charme que tem na animação dela se transformando em desenhos antigos, ela crescendo, ela fazendo as coisas, e ela sempre com umas caras sempre sarcásticas, sempre olhando ali de canto de olho, é muito bom. Eu adoro a Miss Minutes e eu amo odiar ela e eu odeio amar ela ao mesmo tempo. Outra personagem que está de volta é a Ravonna, e ver ela nesse embate ali próprio dela, entre o amor que ela já sente sendo desenvolvido pelo Victor Timely e o dever que ela tem com a TVA, o dever que ela tem com ela mesma, de como ela era antes, como a juíza, a Renslayer e tudo mais, é muito legal de ver e constrói mais camadas da personagem. Ela não vira mais somente aquela figura autoritária que a gente conhece na primeira temporada. A gente vê que ela tem desejos, que ela tem vontades, ela tem amores também aqui. E ver essa coisa de embate dela sendo colocada em xeque, porque ela meio que se permite amar e ela já quebra a cara logo em seguida e ela já tipo assim, porra, não, vou ficar aqui focado no dever e se tiver que matar ele, eu vou matar ele e não me importo mais, entendeu? É muito legal ver isso porque constrói mais camadas pra personagem e também instiga mais o espectador. Tanto daquele áudio do primeiro episódio que não foi trabalhado ainda, que o Loki, ele meio que descobre que aquele que permanece e a Ravonna tinha um caso, mas ela parece não saber mais disso. E também a revelação que a Miss Minutes fala pra ela no final do episódio, que ela tem algo que ela vai contar, mas que a Ravonna provavelmente não vai gostar. Eu imagino que seja algo do tipo, você e aquele que permanece foram um casal mesmo, vocês estavam juntos, mas a Miss Minutes talvez interferiu para ela separar isso por ciúmes, ou o próprio aquele que permanece talvez tenha apagado as memórias da Renslayer para não se perder do seu caminho, não se desvirtuar do caminho das linhas sagradas e tudo mais, não se der espaço para amar, porque isso pode ser uma distração para ele. Eu imagino que essa vai ser a revelação e que pode transformar a Renslayer em uma possível aliada, ou pelo menos uma inimiga do aquele que permanece também, uma inimiga do Kang, porque ela pode se sentir traída por tudo isso, então foram pequenas pinceladas que colocaram na personagem que já elevam ela bastante, já deixam ela muito mais interessante e com mais coisas a serem trabalhadas para ela, mais motivações, mais vontades e ver esse embate ali entre aquela figura sisuda que já tá ali pronta para cumprir seu dever, mas que por um momento se permitiu amar um pouco, foi muito legal e eu espero que seja mais desenvolvido para a personagem. Eu acho que ela tem um arco ali que não tem muito a se estender, mas no que se estender pode ser algo muito interessante para a temporada e para a série no geral. Falar brevemente do protagonista da série, o Loki, eu acho que nesse episódio, diferente do passado, ele não teve tanto destaque, mas ainda tem o seu destaque por ser o protagonista da série. Eu gostei muito como eles permaneceram ainda a ideia do Loki, usaram seus poderes, ele teleportando os caras, jogando eles pra longe, usando seus poderes como Deus da mentira, é muito legal ver ele ali meio que indagando e tendo seus problemas com a família ainda, falando sobre o Odin, o Thor e o próprio Baldur, que ninguém
parece se importar e nem sempre, porque a gente não conheceu ele nos filmes, pelo menos. É muito legal de ver, e como que o Tom Hiddleston consegue ser o Loki ali em todos os momentos. Aquela classe, aquele sarcasmo que ele sempre coloca ali é muito legal. E também ver como o Loki se mantém fiel aos seus novos ideais atuais. Ver como ele tá ali, tipo assim, disposto a aceitar a TVA como mal necessário e não tá totalmente comprado pela Sylvie. Ver que ele tá ali fiel ao que ele pensa mesmo. E esse próprio embate que tá dentro da TVA e dentro da série no geral sobre a necessidade ou não da TVA, a necessidade ou não daquilo que permanece, é muito legal. E ver o Loki nessa perspectiva, mudando de lados, mas não como ele fazia antes para o seu bem próprio, mas mudando de lados por algo que ele acredita, pelo bem do multiverso no geral, é muito interessante. E eu acho que isso vai ser um grande tom da temporada inteira, ver como que o Loki vai lidar com isso tudo, principalmente equilibrando esse egoísmo que ele tinha antes e esse altruísmo que ele foi desenvolvendo ao longo da construção do personagem da MCU inteiro. E falando em Loki, tem que falar da Sylvie também, porque ela volta nesse episódio com uma grande ameaça. Ela tá ali pra matar as variantes do aquele que permanece, assim como ela prometeu. E ela aparece ali obstinada àquilo, e ela também enfrenta o Loki pra isso tudo. E é muito legal ver como que mesmo o Loki convencendo ao final das contas pra dar uma chance ao Victor Time, e o Victor Time convence ela também, e ela vai abrir mão de matar ele de primeira pra poder dar uma chance pra que ele possa salvar a TVA e o Loki seja certo. É muito legal ver como que ela, colocada ali em xeque, as suas crenças, o seu ódio certeiro àquele que permanece, mas ela abre mão e ela confia no Loki ainda. E é muito legal ver como ela também não se trai, ela não, tipo assim, não sou uma pessoa boa, não tô aqui boazinha agora, porque ela deixa o Victor ir, mas ela fala, Ravonna vai ser minha, e por mais que ela fale que ela pensou em mil maneiras brutais de matar ela joga e deixa Ravonna concluir o seu desejo, que pra Sylvie seria uma punição. Ela joga ela até o fim dos tempos, e ela tá ali com tudo destruindo, com aquele permanece morto na frente dela. Então, a Sylvie, ela se manteve coerente aos seus ideais próprios, mas ela ainda confia no Loki. Então, eu acho que essa construção dos dois também tem muito ainda pra dar um caldo. Eu tenho um grande medo da Sylvie morrer no final da temporada. Eu tô com isso cada vez sentindo mais, mas eu espero que não, porque a personagem é gigante e eu queria que pelo menos ela aparecesse em Dinastia Kang ou pelo menos em Guerras Secretas, porque ela é uma coisa primordial nesse jogo todo e eu queria que ela aparecesse lá e lutasse com os heróis que a gente já conhece, porque é uma personagem extremamente interessante. E por fim, o Victor tendo acesso ao manual da TVA para que ele possa talvez criá-la no futuro, senão o plano que ele permanece, porque aquela variante tendo acesso àquele manual lá antigamente poderia levar para a construção da TVA. A gente pode ver que essas pecinhas podem ser movimentadas e todo o jogo ele ser algo planejado para que ele permaneça ainda, para ele vir para a TVA, para salvar ela e talvez construí-la no futuro. Mas ele terá acesso ao manual e ele falar que é uma carta entre ele e o Ouroboros, porque o episódio faz questão de mencionar que é o Obi, o autor do manual, me faz pensar que ele pode ser muito mais do que só um personagem carismático, só um funcionário leal ali, meio bobinho, porque a gente sabe que o Obi sabe muito mais do que ele conta. Não porque ele talvez se esconde no jogo, mas porque pra ele meio assim, eu tinha que contar isso, entendeu? Eu acho que o Ouroboros tem muito pra entregar ainda pra gente. Eu espero que não seja um plot twist de que ele era mau e ele tava ajudando aquele que permanece no final das contas, porque eu acho ele muito bonzinho, queria que ele permanecesse assim, mas eu acho que ele ainda vai ser muito importante pro desenrolar da série, porque ele é um dos que não teve a memória apagada, ele é um que conhece a TV mais do que tudo, ele escreveu o manual e vê que ele talvez tenha sido aquele impulso pro aquele que permanece surgir propriamente dito. Ele é uma peça central nesse jogo todo, para que ele possa retornar, me faz pensar que ele ainda vai ter muito a entregar pra gente e que ele não é só aquela figura fofa que a gente vê em todos os episódios. Eu acho que ele tem muito a entregar e eu espero que não seja pelo lado negativo. Mas é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, de mandar para seus amigos, se inscrever no canal, aquela história de sempre. Mas é isso, espero vocês semana que vem com a análise do 4º episódio. A gente já tá na metade da temporada, parece que começou ontem, mas já estamos na metade, essa temporada vai ser mais curtinha, mas ela tá muito boa e eu espero que o nível permaneça assim. Vejo vocês semana que vem, é isso, muito obrigado e tchau, tchau!